Boa tarde a todos, a todas aqui presentes, o pessoal que também está aí online. Eu tenho uma apresentação também de slides, se puder colocar para mim, por gentileza. Uhum. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do pessoal do Correio Brasiliense de estar aqui e debater um tema que ele é tão complexo e tão profundo ao mesmo tempo, né? E é algo que impacta as nossas vidas de uma certa forma, de todos nós que estamos aqui, né? Então agradeço o convite imensamente de estar aqui nessa roda de conversa com os meus colegas também educadores. E queria me apresentar a vocês, para vocês saberem de que lugar que eu estou falando, né? De onde que parte essa minha fala aqui. Eu sou Juliana Nunes, como vocês sabem. Eu sou supervisora na Escola Classe do Setor Norte, lá na Ceilândia. E eu sou psicóloga escolar. Antes de ser supervisora, eu sou psicóloga escolar. E atuo na Secretaria de Educação já há mais de 10 anos. E atuo na Ceilândia, que tem escolas e setores de grande vulnerabilidade social. Hoje eu estou numa escola que faz parte do Sol Nascente. Então, saiu uma reportagem atual, né, uns 2 dias atrás, falando que o Sol Nascente é considerada a segunda maior favela do Brasil. Então, é lá neste lugar, deste lugar que eu estou falando, dessas pessoas. Eu tenho um contato diário, eu estou no chão da escola, então eu vivencio muitas questões como psicóloga escolar e hoje como supervisora. Então, é daqui que eu parto. Minha fala ela vai partir disso. Eu vou trazer algumas provocações, talvez, não sei, para o meu público hoje, porque é daqui que eu estou falando, né? É deste lugar, dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam do nosso olhar também, né? Enquanto seres humanos, e enquanto pessoas que também têm educação, seja ela formal dentro das escolas, seja ela também fora dos muros da escola, né? Então, vamos lá. Pode colocar os slides, por favor, para mim? Pode? Eu que passo, né? Pronto. Então, para a gente começar a falar sobre educação e o futuro da educação, que é um tema que é bem desafiador, porque, imaginem, só falar da educação por si só já é desafiador, porque é um tema extremamente complexo. A gente não fala em educação isolada somente em escolas, né? A gente, quando vai falar da educação, é uma complexidade de temáticas que a gente aborda. E aí, pensar na perspectiva de futuro da educação é ainda mais desafiador, ainda mais complexo, né? E aí eu quis trazer para nós aqui um debate sobre o panorama atual e a necessidade de uma formação integral. Começando o debate falando sobre o grande foco que a gente tem no desenvolvimento cognitivo. Muitas vezes a gente foca muito, né, dá muito enfoque às questões de conteúdo, de desenvolvimento acadêmico, de desempenho cognitivo. Mas, quando a gente pensa em educação, a gente precisa pensar para além desses, né, como o Marcos colocou aqui para nós. O que está além dos conteúdos da escola? Será que a educação ela é só voltada mesmo para isso? As avaliações externas, elas conseguem abarcar uma avaliação para além dos conteúdos? A gente, quando pensa em escola, a gente pensa muito em português, matemática, história, geografia, as disciplinas básicas, né, curriculares. Mas a educação ela está posta para além disso. O papel social da educação ela está além disso. A escola, ela, obviamente, né, a gente também não pode deixar de pensar nos aspectos cognitivos, né, porque a escola ela serve ali como possibilitar acesso a conhecimentos que foram produzidos socialmente pela humanidade. Então, isso faz parte, sim, do escopo da escola. Mas também de dotar a população de conhecimentos e habilidades para ter um pensamento crítico sobre si mesmo, sobre de onde está partindo, sobre o que está fazendo, sobre como é o futuro da sua sociedade, sobre sua realidade social. Então, será que a escola que eu estou atuando, será que a escola que meu filho está, ele tem esse pensamento para além do Enem, para além de conhecimentos de português e matemática? São questões que a gente precisa pensar, né? Ter acesso a um conhecimento histórico para refletir sobre essa realidade e pensar se essa realidade ela é boa para mim, mas ela é boa também para os demais, ela é boa para todos. É uma realidade justa? Eu tenho justiça social? Ela existe? Como que é, né? Então, talvez um dos grandes desafios da escola seja esse, exercitar o pensamento crítico das nossas crianças. Muitas vezes a gente coloca-se num pedestal de passar os conteúdos, passar os ensinamentos para as crianças, e às vezes a gente não escuta aquelas crianças, elas têm muito conhecimento para trazer para nós, né?
Então, além do desenvolvimento cognitivo, a educação para além desse desenvolvimento cognitivo, né? Uma educação também voltada para o desenvolvimento físico, também voltada para o desenvolvimento cultural, também voltada para o desenvolvimento social, emocional. Então, vejam como é uma complexidade de ações e de questões que a gente precisa aí abarcar também, né? E aí, pensando um pouco sobre isso, falar um pouquinho sobre a relação ensino e aprendizagem. Porque a relação ensino e aprendizagem, ela impacta diretamente, agora falando como psicóloga escolar, né? Impacta diretamente no desenvolvimento das nossas funções psicológicas. Então, aí eu coloquei que a aprendizagem ela promove o desenvolvimento, porque é a partir da aprendizagem que a gente se desenvolve. Eu trago uma perspectiva que eu gosto muito, que cabe muito no meu trabalho, a perspectiva histórico-cultural, e ela diz justamente isso, né? A aprendizagem ela oportuniza esse desenvolvimento. E o desenvolvimento nas suas diversas características, né? E a mediação ela entra aí como uma proposta de auxiliar nesse desenvolvimento. Então, eu penso muito quando estou na escola, eu gosto muito de conversar com os professores, né? Quando eu estava atuando mais como psicóloga, eu gostava muito de fazer rodas de conversas com os estudantes. É humanamente impossível atender todos, né? Como psicóloga, são 800 crianças na minha escola. Então, para fazer atendimento individual com cada um era impossível. Então, a gente atuava numa perspectiva mais institucional, né? Fazendo rodas de conversas, atuando por projetos e tudo mais. E nessas visitas, salas de aulas, nas observações, eu via muito que os professores eles gostam muito de colocar as crianças para sentarem em pares, em grupos, porque traz um pouco dessa ideia de que a criança, entre seus pares, ela consegue também aprender muita coisa. E ela consegue desenvolver muito também, né? A gente tem que sair um pouco, talvez, da perspectiva de que o professor é o ser suposto saber, que vai repassar para aquela criança todo o conhecimento que ele tem, porque a criança é um papel em branco e vai escrever ali agora sua história. Não. A criança, quando ela chega na minha escola atende crianças de 4 a 11 anos, né? Quando ela chega na minha escola, ela chega repleta já de uma história. Ela já tem uma cultura, ela tem acesso à família dela, à igreja, a parques, a shoppings. Então, ela tem uma vivência. E as infâncias têm uma cultura própria que a gente precisa, enquanto adultos, não subestimar. A gente precisa aprender com essas crianças, muito pelo contrário, né? A gente precisa aprender com elas. E elas, entre elas, conseguem promover o próprio desenvolvimento. Então, é incrível, assim, como às vezes o professor fala uma ou duas vezes, a criança não entende muito, mas aí quando o seu par fala, ele consegue compreender. Porque é através daquela situação social de desenvolvimento ali que ela vai aprender. Então, entre os pares, ela consegue se desenvolver, sim, consegue se desenvolver muito. E a gente precisa trazer um pouco mais, valorizar um pouco mais essa cultura das infâncias, né? Trazer um pouco de um olhar mais generoso, mais empático às crianças, porque muitas vezes a gente quer colocar o nosso padrão a elas e elas têm o desenvolvimento delas, elas têm uma história, elas têm uma característica delas que a gente precisa respeitar, saber entender enquanto adultos, ter consciência de que lugar de fala que elas têm e promover esse desenvolvimento entre elas, né? Eu acho que o papel grande de um educador, de um professor, é ser, de fato, o mediador, não ser a pessoa que vai passar todos os conteúdos e tudo mais, mas ser o mediador da construção dessa aprendizagem, né? E aí, valorizando assim as práticas pedagógicas que promovam mais autonomia, autoconhecimento, cooperação. Então, práticas que façam com que nossas crianças elas pensem por si mesmas e pensem fora da caixa. E aí é um desafio, né, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, que pensa muitas vezes por nós, e o que a gente vai fazer com as nossas crianças, né? A gente precisa que elas tenham essa autorreflexão, esse autoconhecimento e essa autonomia para poderem seguir um caminho mais reflexivo, para elas não serem crianças adultos futuros alienados e que seguem junto com a maré, mas que elas tenham esse pensamento de que onde que eu estou? Que realidade é essa? Como que eu posso propor alguma alteração, alguma transformação dessa realidade? Né? Então, essa promoção de autonomia ela é necessária. E aí a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, a Escola da Ponte, a escola da minha colega, que está aqui na plateia, conheci hoje, que também é uma escola que promove a autonomia,
que é uma escola em que não tem salas de aula concretas, são escolas que trabalham por projetos, são escolas que trazem o olhar e não é que dão a voz, né? As crianças já têm voz, elas oportunizam que essa voz das crianças sejam ouvidas. E, a partir daí, elas ganham autonomia. A partir da autonomia, elas conseguem pesquisar, conseguem ir além do que é posto a elas. E quantos de nós aqui não gostaríamos de pensar, além de ser mais críticos, ser mais reflexivos, né? Será que essa realidade que a gente tem aqui hoje, que a gente está vivendo hoje, é uma realidade que é boa? Se não é boa, como que a gente pode mudar? Então, é isso que a gente precisa propor às nossas crianças. Crianças autônomas, que saibam se autoconhecer, que tenham essa perspectiva de pensamento crítico mesmo, né? E a gente também tem, dentro da Secretaria de Educação, uma escola que trabalha muito assim, nessa proposta, bem próxima à proposta da Escola da Ponte, que é o CAP, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, que vale a pena depois um estudo de caso só sobre essa escola, que a proposta dela é bem diferente de muitas que a gente conhece do ensino tradicional, né? E que tem conseguido resultados muito interessantes. As crianças saem de lá mais autônomas, com maior autoconhecimento e, principalmente, promovendo a cooperação. A gente vive, obviamente, a gente vive na sociedade capitalista, que promove muito competitividade e tudo mais, mas será que é isso mesmo que a gente quer? Será que é a partir disso que a gente consegue avançar? Será que num modelo mais cooperativo a gente não teria maiores possibilidades de sucesso? Então, são questões a se questionar aí, né? Deixa eu correr, que meu tempo está acabando. E aí, o papel da educação na transformação social, que é uma temática bem complexa também, né? A educação, ela não apenas no preparo para o mundo do trabalho. Obviamente, é importante também se preparar para o mundo do trabalho, né? A gente vive isso também. A gente somos também trabalhadores, as crianças no futuro também vão ser. Mas não pensar somente nesse aspecto do trabalho em si, do ensino técnico, né? Da tecnicidade do trabalho. Mas pensar também numa formação de consciência crítica, de habilidades que ela possa ter, habilidades relacionais. Quantas vezes a gente está no trabalho e tem um colega de trabalho que a gente não consegue se relacionar tão bem, a gente precisa desenvolver essa habilidade ali na hora, né? Então, trazer essa proposta, essa oportunidade para as nossas crianças também, né? Crianças que tenham uma percepção dos seus privilégios, de onde elas estão e, a partir dos seus privilégios, o que elas podem fazer. Promover uma sociedade que tenha mais desigualdade social, ou uma sociedade que seja melhor para todos. Será que isso é possível? Será que a gente consegue também? Né? São questões que a gente precisa pensar, precisa refletir mesmo. E crianças que tenham também suas oportunidades, né? No enfrentamento dos desafios sociais de uma forma ética. Então, precisamos pensar aí em uma educação que promova esse ser humano que, além de todo o conteúdo e conhecimento científico que precisa ter, uma criança também que tenha esse pensamento crítico, esse pensamento que possa desenvolver e possa alcançar resultados para os desafios sociais que a gente tem, mas que sejam feitos isso de uma forma ética, que eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? Pensar mesmo em justiça social. E aí temos diversos outros aspectos também a se pensar, que numa fala talvez de 15 minutos não daria tempo, né, de a gente pensar nisso tudo, e por isso que temos vários painelistas aqui para debater, mas, por exemplo, saúde e bem-estar dos profissionais da educação. Será que a minha escola, a escola que eu estou hoje, ela oferece condições de trabalho realmente suficientes para os nossos profissionais de educação? E as condições que eu falo não são só condições físicas, materiais, né, ou de salário. São condições mesmo de ele tem apoio da gestão, ele tem apoio da Secretaria de Educação, ele tem apoio de uma direção, ele tem o respeito dos seus colegas de trabalho, ele tem um suporte necessário. São coisas que vão além também, e, obviamente, né, tem uma boa remuneração, uma remuneração justa para o trabalho que desenvolve, porque a gente sabe que o profissional da educação ele tem grandes responsabilidades. E aí, com grandes responsabilidades, deveria-se ter também grandes apoios, né? Porque são muitas demandas que a gente tem que lidar. E aí, claro, né, também não cair na falácia de que o professor ele tem que dar conta de tudo. Não, a educação ela não é feita só com o professor, né? O professor ele é um dos grandes responsáveis, mas a gente também precisa do apoio da família, precisa do apoio do Estado, a gente precisa de diversos outros apoios. A educação ela é complexa, não, a gente não pode reduzir a educação apenas ao papel da escola, né?
É uma educação anticapacitista, uma educação que luta contra o capacitismo, que luta contra o racismo, que luta contra a misoginia. Então, é uma série de questões que, quando a gente vai pensar em futuro da educação, a gente também precisa colocar isso em voga, em discussão, né? E aí eu finalizo minha fala perguntando, né, futuro da educação, mas futuro para quem? Quem as pessoas, quem são as pessoas para quem a gente está falando? É um grupo, um nicho de pessoas específicas, ou o futuro da educação ela é para todos? A gente vai pensar para todos, inclusive as crianças que estão lá na periferia, de onde eu trabalho, ou a gente vai pensar só para alguns? O futuro da educação ela é para todos. Todos os seres humanos vão estar sujeitos à educação. Então, a gente precisa pensar quem é essa pessoa. A gente vai continuar promovendo desigualdades, ou a gente vai pensar numa proposta mais voltada para a justiça social também? E eu encerro minha fala, que agora meu tempo já até estourou, com uma fala de Rubem Alves, dizendo assim, que eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Que é isso, né? A gente se despir um pouco do que já passou, do que é passado, e tentar observar um novo numa nova perspectiva. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês.